Fala noobs, aqui é o Lee e vocês estão no Noob Game RJ. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma lista com 10 protagonistas que marcaram época nos videogames. Durante décadas, os videogames foram vistos como um universo dominado por heróis. Mas a verdade é que, desde muito cedo, as mulheres já estavam salvando mundos, enfrentando monstros e fazendo história. Algumas foram pioneiras, outras se tornaram ícones. E hoje vamos relembrar as protagonistas que marcaram gerações e provaram que o controle sempre esteve nas mãos delas. Então, noob, senta aí e bora pro vídeo de hoje. Em 10º lugar, nós temos a Princesa Peach. Durante muito tempo, a imagem da princesa foi de alguém que precisava sempre ser resgatado. Mas em outubro de 1988 isso mudou, pois era lançado para o Nintendinho Super Mario Bros 2. E pela primeira vez, ela não estava esperando ajuda. Ela era a protagonista da própria aventura. Com sua habilidade única de flutuar, Peach não apenas se tornou a escolha favorita de muitos jogadores, mas ela também ajudou a quebrar um dos maiores estereótipos das histórias dos videogames. Ali começava a transformação de uma personagem que deixaria de ser apenas a princesa do castelo para se tornar uma heroína jogável, e seguiria participando de uma série de títulos até hoje. Em 9º lugar, nós temos Mai Shiranui, a musa dos fliperamas. Nos anos 90, os fliperamas eram territórios dominados por lutadores masculinos. Até que Mai entrou em cena em Fatal Fury 2. Ela foi introduzida como uma kunoichi herdeira do estilo Shiranui e rapidamente se tornou um ícone da SNK, participando de quase todas as edições da franquia The King of Fighters. Carismática, poderosa e dona de um estilo de luta inconfundível, ela rapidamente se tornou uma das personagens mais populares dos jogos de luta. Mai não era apenas uma lutadora. Ela era presença, identidade e representatividade em um gênero que ainda engatinhava quando o assunto era protagonismo feminino. E sua popularidade atravessou gerações. Em 8º lugar, Regina de Dino Crisis. Regina investiga uma ilha isolada onde Velociraptors e um T-Rex implacável são as ameaças principais. Fria, estratégica e extremamente eficiente, Regina mostrou que uma protagonista não precisava de superpoderes para ser marcante, apenas de personalidade forte e coragem diante do perigo. Em um cenário dominado por dinossauros e decisões de vida ou morte, ela assumiu a liderança e se tornou um dos rostos mais fortes da Capcom no final dos anos 90. Regina não era apenas uma sobrevivente, ela era quem comandava a missão. E seguindo a lista, em 7º lugar, Blaze Fielding. Em 1992, Streets of Rage 2 elevou o patamar do Mega Drive, com gráficos detalhados, jogabilidade refinada e uma trilha sonora lendária composta por Yuzo Koshiro. E a música inspirada no Techno House dos anos 90 é considerada uma obra-prima e está disponível em plataformas como Spotify. E em meio às ruas tomadas pelo crime, uma personagem se destacou pela velocidade, força e atitude. Blaze não estava ali como coadjuvante. Ela era uma das protagonistas de um dos beat'em ups mais importantes da história dos videogames. Forte, ágil e determinada, ela conquistou o coração dos jogadores e se tornou um dos maiores símbolos femininos da era dos 16 bits. Blaze provou que o lugar de mulher também era na linha de frente da pancadaria.
em sexto lugar, temos Jill Valentine. Em Resident Evil, o jogo que definiu o gênero survival horror, Jill se destacou não apenas pela coragem, mas pela inteligência, resiliência e perícia em arrombamento de fechaduras. Ela sobreviveu ao surto viral nas Montanhas Arkham, onde descobriu a traição de Robert Wesker e os segredos da Umbrella Corporation. Cada puzzle resolvido, cada decisão tomada e cada porta aberta mostravam que ela era muito mais do que uma sobrevivente. Jill se tornou uma das personagens mais importantes do terror nos videogames, e até hoje é lembrada como uma das protagonistas mais marcantes da história da Capcom. E em quinto lugar temos ela, Chun-Li. Quando Chun-Li apareceu em Street Fighter 2, o mundo conheceu a primeira grande mulher dos jogos de luta. E ela não estava ali apenas para representar, ela estava ali para vencer. Com sua velocidade absurda e seus chutes icônicos, Chun-Li se tornou um fenômeno mundial e abriu portas para inúmeras outras lutadoras que viriam depois. Na história do jogo, ela é uma agente da Interpol que entra no torneio para se vingar da morte de seu pai, assassinado por Bison, o líder das organizações criminosas Shadaloo. Ela não foi apenas uma personagem, ela foi um marco na história dos videogames. Desde sua estreia, tornou-se uma das figuras mais icônicas da cultura pop, aparecendo em quase todos os jogos subsequentes da franquia, como o recente Street Fighter VI. Em quarto lugar, temos Aya Brian. Aya Brian trouxe algo raro para os videogames daquela época: profundidade emocional. Detetive novata em Nova York, é filha de pai americano e mãe japonesa. Em 24 de dezembro de 1997, durante uma ópera no Carnegie Hall, Aya é a única que não entra em combustão espontânea quando a antagonista Eve desperta. Humana, forte e cheia de conflitos internos, ela protagonizou uma das histórias mais maduras do PlayStation. Aya não lutava apenas contra criaturas, ela lutava para entender a si mesma. E isso transformou sua jornada em uma das mais inesquecíveis da geração dos 32 bits. E com nossa medalha de bronze em terceiro lugar, Alice Landale. Muito antes de o protagonismo feminino se tornar comum, Alice Landale já era a heroína de um dos RPGs mais importantes de todos os tempos. O primeiro jogo da série Phantasy Star, lançado em 1987. Aos 15 anos, Alice testemunha a morte do seu irmão Nero pelas mãos dos Robotcops do tirano Rei Lassic. Com o último suspiro de Nero, ela assume o dever de derrotar Lassic e vingar a sua família, partindo de Kamine, do planeta Palma, para explorar o sistema solar de Algo. Movida por vingança, coragem e senso de justiça, ela liderou sua própria jornada em uma época em que isso era algo extremamente raro. Alice não foi apenas uma protagonista, ela foi uma pioneira. But she certainly knew how to paint the town red. Em segundo lugar, com a nossa medalha de prata, Lara Croft. Lara ultrapassou os limites de uma personagem de videogame. Ela se tornou um fenômeno mundial. Criada em 1996 por Toby Gard, a personagem evoluiu de um ícone dos jogos 3D para uma estrela multimídia em filmes e séries. Em cada aventura, Lara procura relíquias com poderes extraordinários,
e suas missões envolvem frequentemente impedir organizações secretas de utilizar esses poderes para dominar o mundo. Em uma nova era dos gráficos 3D, ela mostrou que uma mulher podia ser o rosto principal de uma das maiores franquias dos videogames. Inteligente, atlética, corajosa e independente, Lara levou os games para um novo público e se transformou em um dos maiores ícones da cultura gamer. Atrás de cada porta. E além de cada abismo. E agora, noobs, com a coroa de primeiro lugar, ela, Samus Aran, a mulher que mudou a história dos videogames. Em 1994, em Super Metroid, Samus se consolida como a caçadora de recompensas mais icônica da história dos videogames, numa missão para recuperar o último Metroid do planeta Zibes. Essa versão é amplamente considerada como o modelo definitivo da personagem. Embora o manual do jogo original do Nintendinho a descrevesse como homem para manter a surpresa, em Super Metroid reforça sua identidade feminina, permitindo ver ela sem o capacete ou traje em finais. Durante toda a jornada, muitos acreditaram estar controlando apenas mais um herói, mas quando o capacete caiu, o mundo descobriu que por trás da armadura estava uma mulher. Samus Aran não apenas surpreendeu, ela redefiniu o que significava ser protagonista. Em Super Metroid, sua jornada solitária, poderosa e emocionante mostrou que uma heroína podia carregar um jogo inteiro nas costas e entrar para a eternidade. Cada uma dessas mulheres ajudou a construir a história dos videogames. Elas abriram caminhos, inspiraram gerações e provaram que o protagonismo nunca teve gênero. Se esse vídeo te fez voltar no tempo e lembrar da força dessas personagens, compartilhe com aquele amigo ou aquela amiga que também viveu essa era incrível dos videogames. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Noob Gamer RJ a nostalgia é levada a sério. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.